Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de estudo orientado. Agora, mais necessário ainda do que no momento que nós estávamos nas aulas presenciais, porque realmente é um grande desafio nós organizarmos a nossa rotina, a nossa vida, termos essa disciplina para em casa, com a tecnologia, seja notebook, computador de mesa, ou seja, o seu celular dentro da sua casa e você aí dividindo, né, com as outras questões pessoais. Então, se a gente não tiver realmente muita organização, muita disciplina, a gente não consegue administrar o tempo e quando vê o dia acabou, a semana, o mês, o bimestre fechou, o semestre encerrou e tá tudo tumultuado. E às vezes as tarefas não foram bem desenvolvidas, o conhecimento não foi adquirido da maneira que deveria, tarefas atrasadas, ou às vezes até com aquela impressão que deveria ter sido melhor feita, melhor realizada, né? Dedicado um tempo maior. E aí o tempo que vai, não tem como a gente fazer nada por ele. A gente faz daqui para frente. O que passou, a gente não pode mais modificar. Mas a gente pode aprender com aquilo que ficou, com aquilo que a gente fez, né? Quando a gente faz aquela reflexão daquilo que deveria ter sido realizado, então é interessante para a gente traçar daí para frente as nossas metas, para a gente melhorar o nosso aprendizado, nesse caso aqui nosso, do estudo orientado. Então, essa aula nossa, esse estudo orientado, ele tem essa função de fazer a gente refletir nas nossas ações, ver como poderíamos estar melhorando a nossa prática diária, o nosso empenho com o estudo, com as tarefas escolares, com o seu aprendizado e organizar melhor para que realmente não seja somente um cumprimento de obrigações por cumprir, não, mas que realmente esteja trazendo benefício para você, em que esses prejuízos da educação online, como nós estamos agora, né, nesse tempo, esses prejuízos sejam minimizados. Então, precisa de um grande esforço seu para que você possa se beneficiar de estar estudando sozinho, tá certo? Partindo do princípio que no nosso primeiro semestre, a atuação dos alunos de forma geral, principalmente as do primeiro B, não foram satisfatórias. Vocês precisariam aí ter dedicado mais. Tivemos muitas ausências nas salas de aula, poucas participações nos grupos de WhatsApp. Às vezes, uma aula que os professores pensavam que teria muita pergunta, muito questionamento, não houve esse questionamento. Então, a gente fica pensando o que aconteceu, né? As atividades não foram postadas da maneira que deveriam, com a qualidade que deveriam. Às vezes, nem no tempo hábil precisou da escola é, redobrar aí as ações para estar ligando para casa, ligando para os pais. Então, eu vou partir para ministrar essas aulas de estudo orientado, principalmente essa primeira, né? Desses pontos de atenção que eu percebi, especialmente na primeira série B, que foi assim uma sala que tanto na minha disciplina, educação física, quanto nas outras disciplinas, foi uma sala que infelizmente deixou, né, um pouco a desejar nesse sentido de responsabilidade, de organização, de empenho mesmo com as atividades escolares, tá bom? Então a gente vai partir daí para estar corrigindo os pontos que a gente sabe que precisam ser corrigidos, tá bom, gente? De forma geral, é claro que tem muita coisa para ser tratado sobre o estudo orientado. Mas como nós já estamos aí na metade do ano, início já do segundo semestre, nós vamos fazer
breve introdução ao conteúdo, né? Daquilo que eu observei sendo mais crítico e mais interessante tratar com vocês agora. A aula não vai ser longa, a aula vai ser curta, somente vocês estarão observando aqueles pontos principais de um estudo orientado, dessa autogestão que você precisa ter para estar norteando aí o seu segundo semestre, para que a gente possa solucionar pelo menos alguns desses problemas que eu mencionei com vocês, que nós identificamos, tá bom? Então, a partir daqui já é interessante você já voltar ao foco, já interpretar melhor aquilo que está escrito, tá bom? Então, nós vamos fazer também essa força-tarefa aí, melhor interpretação, você fazer uma boa leitura, tá bom? Então, eu vou trazer técnicas para vocês, mas acima de tudo, essa organização e essa gestão do tempo, tá certo? Então, nós vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, ok? Desenvolvimento dos planos de estudo. Olha, primeira questão já está aqui. Se é desenvolvimento dos planos de estudo, significa que eu tenho um plano. Eu preciso ter o plano para que eu possa desenvolver. Então, aqui vem desenvolver as atividades planejadas utilizando as técnicas de estudo. Você precisa ter um planejamento do que você vai fazer. E é claro, para que você possa desenvolver essas atividades aqui, você vai utilizar uma técnica. Então, estudar, você precisa pensar, você precisa gerenciar esse momento seu. É uma questão que eu sempre falo. Quando pergunta para um aluno que está no ensino médio, por exemplo, qual que é a sua profissão? A sua resposta vem. Qual que é a sua resposta? Sou estudante. Então, realmente, você tem que levar isso muito a sério, com planejamento, com técnica, não fazer nada por acaso, porque é claro que vai dar errado. Você não vai colher os frutos que você poderia, e aí você vai ficar tanto em relação a você quanto em relação aos demais, em prejuízo, vai ficar aí com certo atraso. Então, vamos seguir. Organização de tempo e espaços. Isso daqui, gente, é assim, é o primeiro passo que você precisa ter para esse planejamento seu. O seu tempo de estudo e o seu espaço adequado para que você possa estudar, tá bom? Aqui no número 1, vem falando para nós, faça uma análise de toda a sua rotina. Horário que você tem dormido, horário que você vai acordar, o seu horário do café da manhã, do almoço, da sua pausa aí do almoço, do lanche. Então você precisa analisar para você definir os seus horários, ok? Defina as suas prioridades. Quais seriam as suas prioridades agora, nesse momento de aula não presencial? A prioridade é você seguir, por exemplo, o horário estabelecido. Então, a cada semana você recebe o horário de aula da semana. Tem o reforço da aula do dia, do horário do dia. Então, isso é a sua prioridade, é você olhar naquele horário e fazer o quê? Primeiro, tem uma rotina estabelecida, que é o que a gente volta aqui. Então, em questão do horário, primeiro, assiste a videoaula, faz a lista de exercício e faz a postagem. Não é assim que é realizado? Então, a prioridade nesse momento é você ser fiel a esse horário estabelecido pela escola e cumprir essas atividades, que é assistir a aula de acordo com o horário, realizar as atividades e postar a resolução para o professor. Número 3, elabore um planejamento. Como assim? Em vista da
tarefa que você tem que cumprir, da sua prioridade, em vista da rotina que você precisa estabelecer, você vai planejar. Primeiro vou fazer isso, aquilo outro, vai fazer o seu planejamento. Eu vou assistir essa aula de acordo com o horário. Eu vou primeiro resolver todas as atividades dessa aula, postar tudo para depois seguir no horário. Então você vai planejar como que você vai organizar o seu dia escolar, ok? Encontre um bom local para estudar. Olha, isso daqui é fundamental. Então você vai procurar dentro da sua casa o melhor local para você estudar. De preferência, né, agora que a família, pelo menos na maioria dos casos, está toda em casa, então é interessante estudar no quarto, por exemplo. Define ali seu quarto ou cada casa tem uma rotina a seguir, mas de forma geral o quarto seria um lugar mais privativo. Então por isso que eu sempre recomendo o quarto. Mas aí o que que você pode fazer? Monta ali a sua escrivania, coloca a sua mesa, os seus cadernos, as suas canetas. Então deixa tudo ali organizado, já deixa o local limpo, arejado. Antes de você iniciar suas atividades escolares, já deixa organizado, coloca uma água ali do lado, né? Então, tudo isso vai favorecer o seu aprendizado. Você não vai ficar perdendo tempo procurando caneta, procurando lápis. Cadê meu caderno? Não, já está tudo ali organizado em um local adequado, dedicado para esse estudo. Número 5. Utilize recursos a seu favor para otimizar tempo. É isso que eu estou falando. Pode ser desde o seu celular, lembra de colocar para carregar antes, tenha essa organização, não deixa o seu celular com a memória cheia, tira tudo aquilo que não for necessário para não atrapalhar o seu desenvolvimento, porque às vezes trava na hora de você assistir uma aula online. Por quê? Porque está tão cheio de outras coisas. Então, utilize esses recursos a seu favor. Lembra ali de pegar folhas de chamex coloridas ou canetas coloridas para grifar tudo aquilo que você precisa grifar nos textos que você estiver lendo, caso seja impresso, ou até fazer suas anotações de forma mais chamativa para te incentivar a estudar, ok? Número 6. Inclua momentos de lazer e descanso. Isso aqui, a educação física, eu sei que tem contribuído na questão desses momentos aqui, né? Eu sempre nas aulas de educação física incentivo que você faça alongamento, que você faça seu relaxamento, né? E você, além disso, pode incluir também um bom filme, uma boa série, ou às vezes olhar alguma coisa que você gosta para o seu entretenimento, para você não ficar o tempo inteiro naquela mesmice, a cabeça cansada. Não, tem que distrair também, ok? Isso faz parte, porque a mente fica fresquinha e te traz aí maiores condições para o seu aprendizado. Estabeleça metas diárias. Essas metas, elas têm que estar casadas aqui, ó, com a sua rotina e com as suas prioridades. E, claro, com o seu planejamento. O que que você vai estabelecer? Bom, todos os dias eu vou cumprir o horário, vou assistir todas as aulas, fazer todas as atividades estabelecidas e vou também postar. Então, isso é uma meta diária que você estabeleceu. Pode estabelecer também a meta semanal, né? Chegou ali o final de semana, sexta-feira, por exemplo, você dá uma olhada no horário, vê se foi tudo certinho, se tá tudo ok. Faça aí uma nova leitura daquilo que você vê que precisa. Isso é uma meta que você estabeleceu tanto para o dia quanto para a sua semana também. É interessante. Divida o tempo entre leituras, revisões e exercícios, ok? Isso aqui pode estar previsto aí na sua meta também. Deixe os materiais necessários ao seu alcance.
Aqui eu já falei, dentro desse local para estudar, eu explorei um pouco sobre isso daqui, essa organização também dos materiais. E por fim, reavalie suas estratégias de gestão de tempo periodicamente. Então, é você perceber se do jeito que você está dividindo o seu dia está suficiente para você alcançar os seus objetivos. Se não, você vai reavaliar, mudar a sua estratégia e melhorar aí a sua gestão de tempo, ok? A utilização de técnicas de estudo. Essas três técnicas aqui que eu estou citando no slide, ela está bem especificada no material de leitura, tá? Então, eu quero que você leia, e foi o que eu falei no início dessa videoaula. A partir daqui também já te motiva essa capacidade de interpretação, de você saber o que o texto está te dizendo, tá joia? Então, a partir dessas técnicas também você já pode treinar essa interpretação. A primeira técnica, ler com eficácia. A segunda, memorização. E a terceira técnica, as anotações. Você vai fazer a leitura, tá muito bem detalhado. Aqui eu somente apontei, porque eu quero tirar essa capacidade, já exercitar essa capacidade de interpretação para melhorar também o seu desempenho acadêmico, ok? Meus amores, na aula de hoje é só. Fiquem com Deus e bons estudos!